de partida para grandes debates, grandes reflexões. Marco Zero é um programa do Orla TV, o canal online do Jornal da Orla na internet. E grande debate, grande reflexão, não poderia deixar de ser o assunto do momento, é o combate ao coronavírus, ao novo coronavírus. Essa semana, hoje especificamente, o governador do estado anunciou as mudanças na classificação de Santos com relação às regras de restrição ao funcionamento da atividade econômica. E para debater esse assunto, estamos recebendo o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, boa tarde e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Marco Santana, boa tarde, Edson Carpentieri, todos que estão nos acompanhando aqui na Orla. É um prazer falar com vocês hoje com assuntos tão importantes. Também participa dessa entrevista Edson Carpentieri, jornalista, diretor de redação do Jornal da Orla. Boa tarde, Edson, obrigado por participar dessa entrevista. Boa tarde, Marco, boa tarde, prefeito Paulo Alexandre, e boa tarde a todos que nos acompanham. Prefeito, como eu falei logo no início, o governador João Dória anunciou no começo da tarde de hoje uma mudança na classificação de Santos com relação às restrições à atividade econômica no estado inteiro e também na cidade. E a classificação de Santos passou do conceito de vermelho para abóbora. No entanto, apesar de que alguns setores da economia comemorarem essa flexibilização, muitos especialistas na saúde pública, infectologistas, sanitaristas, consideram que essa não é uma medida adequada por conta do avanço do número de casos de coronavírus no Brasil inteiro e também aqui no estado de São Paulo. Então, a primeira pergunta, que eu acho que eu sou o portador de uma pergunta que muitas pessoas devem estar fazendo, prefeito, não é uma loucura flexibilizar a atividade econômica em Santos nesse momento? Não, né? A gente aqui em Santos, Marcos, sempre adotou uma postura muito conservadora em relação às medidas de restrição, às medidas de isolamento, inclusive na frente do Estado, né? O Estado, por exemplo, autorizou e liberou o funcionamento de hotéis, né? Os hotéis permaneceram todos em Santos fechados durante a pandemia. O Estado autorizou e liberou o funcionamento das igrejas católicas, evangélicas, em Santos, elas permaneceram fechadas, tudo por determinação municipal, ou seja, nós fomos mais restritivos do que o Estado, agimos com mais rigor do que o Estado, do que a maioria absoluta dos municípios. Só qual foi o viável, né? É um caminho que será percorrido, que já está sendo percorrido. Infelizmente, nós vamos conviver durante um bom tempo com o Covid-19 como realidade no país e também esse período de isolamento, de restrição das atividades, é justamente para que o poder público prepare a sua rede de saúde para que ela tenha capacidade de atender a todos que vão precisar. Mais de 80% das pessoas têm sintomas leves, não tem necessidade de hospital. Desses 20% que têm sintomas, 5% têm necessidades de hospital, aí, de uma terapia intensiva, de UTI. E nós temos que estar preparados para atender a todos. O objetivo qual é? É que não falte atendimento para ninguém, né? Durante esse período de isolamento, restrição de atividades, Santos fez a sua lição de casa. Nós abrimos novos leitos, a UPA da Zona Leste, 46 leitos, a FIP, novos leitos, o Hospital de Pequeno Porte, onde era o antigo pronto-socorro central, ali na Santa Casa, também mais leitos. O Hospital Vitória, fizemos um novo hospital, né, sem investir em estruturas móveis e desmontáveis, com custos, né, maiores, a gente, dentro de um princípio de economicidade e de rapidez, preparamos o Hospital Vitória, conseguimos ele cedido gratuitamente da iniciativa privada, fizemos algumas adaptações e o Estado assumiu o custeio. O hospital hoje está lá, funcionando e gerenciado pelo Hospital Oswaldo Cruz, que é um dos hospitais mais importantes, aí, mais reconhecidos na América Latina. E com isso, com todo esse investimento na capacidade hospitalar, com a testagem, Santos tem hoje um teste aplicado para cada 10 habitantes. Um teste para cada 10 santistas. Nós testamos 10% da população.
Poucas cidades no mundo fizeram isso, Marcos. Se a gente comparar o índice de testagem em Santos, ele é maior do que a Alemanha, do que a Espanha, do que os Estados Unidos, que é um dos países mais ricos do planeta. Quer dizer, nós temos índices à frente desses países envolvidos. Aqui a pandemia foi tratada com muita seriedade, como está sendo, e com responsabilidade. O que nós estamos agora iniciando é uma flexibilização responsável, uma retomada responsável. A economia não pode ficar parada eternamente. É preciso retomar com responsabilidade. E o que vai determinar a retomada? Eu sempre disse isso, desde o primeiro dia da pandemia. São os indicadores de saúde. A vida é prioridade. A vida, né? Sempre a vida, não é o dinheiro, a economia. A gente passa por crises, o Brasil já passou por crises, se restabeleceu, né? O que realmente a gente tem que preservar é a vida, porque vida, se você perde, você não tem outra. Economia, se a gente deixa de crescer, se a gente tem uma crise, a gente se recupera e avança. Então, hoje, os indicadores, nós estamos há 5 semanas, Marco, com indicador estável em queda na ocupação das nossas UTIs na cidade. Muito pelo investimento que a cidade fez, é verdade, né? Porque nós abrimos novos leitos. Mas o fato é que esse número está em curva descendente há 5 semanas, não há 5 dias, né? Portanto, nós estamos retomando, a partir de amanhã, algumas atividades. Muito lentamente, gradualmente vai ser essa retomada. Então, nós estamos, mais uma vez, sendo mais rígidos e conservadores do que o próprio Estado determina. O Estado, por exemplo, permitiu a abertura dos shoppings na fase laranja. Nós não vamos abrir shopping agora. Vamos aguardar e monitorar o comportamento da população, os avanços que nós vamos poder alcançar, ou, eventualmente, se a gente vai ter que retroceder em algo. Daqui para frente, a responsabilidade, como tem sido, né, daqui para frente, por conta da retomada, a responsabilidade é compartilhada. Poder público que está fazendo a sua lição de casa e a sociedade, as pessoas, a população, que também tem que fazer a sua lição de casa. E nós lutamos, sim, pela fase laranja. Aliás, nós, desde sempre, a Baixada Santista está na fase laranja. O Estado errou na avaliação, cometeu um erro técnico de avaliação, de metodologia de cálculo. E hoje esse erro foi corrigido, né? E a situação da Baixada colocada onde ela sempre esteve. Nós lutamos pela fase laranja, não é para promover a abertura desenfreada, não é para ter um libera geral, não. É para ter uma retomada responsável e gradual. E mais do que isso, lutamos pelo laranja, era justo, correto, dentro de um trabalho transparente, dentro de um projeto público que não tem compromisso com erro, né? Porque não pode ter compromisso com erro. Errou, tem que corrigir. A Baixada sempre deveria ter sido colocada no laranja. Então, primeiro, a justiça, e segundo, porque nós temos que ter autonomia, coisa que não tínhamos na fase vermelha. Na fase laranja, os municípios têm autonomia para tomada de decisão. Isso é importante, porque com todo respeito à União e também ao Estado, quem conhece melhor a realidade local são as prefeituras. É o prefeito da cidade, que está perto da população, que sabe das principais aflições e também tem mais condições de buscar a solução para os problemas que existem. Então, prefeito, pode falar. Dentro disso que o senhor está falando, essa retomada, o senhor tem conversado com os nossos infectologistas, a sua equipe médica, tem o aval deles e eles vão fazer um acompanhamento. Olha, prefeito, está indo bem, não está, vamos ter que recuar, vamos ter que avançar. Isso está sendo feito porque a gente vê Brasília, o governo federal, o Bolsonaro, tirou médicos e encheu de militares. Tem 29 militares no lugar de médicos, de técnicos. Aqui em Santos, lógico, não acontece isso, mas essa equipe médica, que é fundamental nesse momento, ela vai ter a palavra final sobre os avanços ou eventual recuo? Óbvio, Edson. O que vai determinar mais do que as opiniões médicas são os indicadores de saúde. Se a gente tiver uma evolução na ocupação de UTI, qual que é o conceito? Nós não podemos deixar de atender ninguém. Ninguém pode... Eu não quero presenciar em Santos as cenas que eu assisti em vários lugares do mundo e em alguns lugares do país, onde os médicos têm que optar entre quem vai ter respirador e quem não vai ter, entre quem vai morrer e quem vai sobreviver. Então, o nosso monitoramento será
para que o sistema de saúde do município tenha capacidade para atender. E, obviamente, que nós vamos continuar ouvindo os médicos, como sempre foram ouvidos durante todo o processo da pandemia. Aliás, recebi aqui já depoimentos importantes, você fala dos médicos, né? E nós temos depoimentos importantes, serão veiculados oportunamente, mas vou dar essa exclusividade aqui para o Jornal da Orla, para a Orla TV. Alguns depoimentos de médicos aqui, de infectologistas, em relação ao plano de retomada. Esse aqui... Ricardo Leite Hayden. Exatamente. Acabou de ser reclassificado da zona laranja. Isso permite que o governo municipal, seguindo todas as regras, etiquetas sanitárias, abra comércio noturno, escritórios e outras modalidades. Está ouvindo aí? Sim. Não, a gente ouve muito baixo. A gente ouve muito baixo. Então, Ricardo Hayden. O Ricardo Hayden é um Bruno infectologista. Bruno Pompeu, médico santista também, né? Doutor Alex, diretor da Santa Casa, médico, pneumologista. Nós estamos ouvindo todos, né, e esse comitê, e o que vai determinar as posições do município em relação à pandemia será a questão da saúde, das vidas sendo preservadas. Vamos seguir ouvindo as opiniões médicas. E mais do que ouvir, colocar em prática, que é muito importante para que a gente possa... Porque a gente ficou preocupado, prefeito, que a gente viu a reabertura de São Vicente e o shopping lá, uma multidão invadiu o shopping. Isso não vai acontecer em Santos. Não vai acontecer, né? É um dos motivos pelo qual, além da questão da possibilidade de transmissibilidade dentro do shopping, no entorno, pelo qual nós não vamos permitir a abertura do shopping aqui nesse momento. Foi um erro, né, o que aconteceu de procedimento. A gente está trabalhando para evitar aglomeração. O que a gente viu foi um convite à aglomeração, né? Pessoas aglomeradas no entorno do shopping, ou seja, eu não quero esse modelo aqui. Então, nós vamos conversar com os responsáveis, com os proprietários, para ter um modelo mais eficiente aqui em Santos, né? Eu não quero ver essas cenas na cidade. Isso está fora de cogitação, está descartado, né? Por isso, nós vamos discutir protocolos, discutir medidas, para que, com segurança, os shoppings possam reabrir. E a segurança deve ser para o dono do shopping, deve ser para o lojista, mas também, com prioridade, deve ser para quem vai ficar com a barriga no balcão, né? Que é o funcionário, né? Quem estará com a sua vida em risco são as pessoas que vão verdadeiramente trabalhar. E essas terão prioridade na oitiva que nós vamos fazer para elaborar todos os nossos protocolos e tomar as medidas que serão importantes. Então, nós queremos retomar o shopping, mas do jeito que foi em São Vicente, não acontecerá em Santos. Tem uma previsão de quando os shoppings vão ser reabertos, ainda que com essas cautelas, com todas as medidas de proteção, porque, na verdade, também tem aquele drama do pequeno lojista, dos funcionários. Quer dizer, é uma situação muito difícil. Não o Santos está vivendo, o mundo está vivendo. E não é fácil tomar o poder de decisão, não é, prefeito? Porque você fica pressionado pelo trabalhador que quer trabalhar, pelo empresário que quer trabalhar e pelo receio de que possam ocorrer novas mortes. Quer dizer, é uma situação muito difícil, tem que haver um equilíbrio em tudo isso, não é? Com certeza, Edson. A serenidade, o equilíbrio é a melhor forma de gerenciar, né, uma crise como essa. É isso que a gente tem que fazer, né? Depois de 7 anos e meio como prefeito, né, a gente acumula uma experiência, que eu digo assim com toda a humildade, né, com todo o respeito, que eu não sou suscetível a nenhum tipo de pressão, né? Eu ouço, dialogo, converso, mas comigo, quem me conhece sabe que as coisas não funcionam na pressão e não vão funcionar. A vida vai estar sempre em primeiro lugar, e não no discurso aqui em Santos, na prática, né, com medidas protetivas que nós estamos adotando diante da população. A única pressão que eu me preocupo nesse momento é a minha pressão arterial, que às vezes ela tem uma variação em função dessa crise, mas
nós não podemos ceder à pressão nesse momento. O momento é de muito equilíbrio, muita serenidade. É assim que a gente precisa conduzir com o objetivo de passar por essa crise salvando o maior número de vidas. Esse é o nosso objetivo principal. Então, os shoppings vão abrir certo, com segurança, para que as pessoas possam trabalhar, manter os seus empregos, mas que principalmente possam manter a sua vida, que é o mais importante. Tem uma previsão? Oi? Prefeito. A previsão é quando a gente tiver esses protocolos colocados, né, implantados, para que a gente não tenha que assistir em Santos o que a gente assistiu em São Vicente com a abertura de shopping. Prefeito, na edição passada do Jornal da Hora, eu escrevi um texto, e também nos meus comentários no programa Ponto de Vista da Santa Cecília TV, eu toco num ponto que eu acho muito interessante, muito importante, que é o seguinte: não adianta nada o governador ou o prefeito estabelecerem restrições, colocar bandeira vermelha, abóbora, ou amarela, ou verde, se não houver um grau de conscientização da população. O cidadão comum tem que fazer a sua parte. A gente percebe, quem acompanha o dia a dia da cidade, percebe que muitas pessoas não estão respeitando isso daí, né? Você vai na Feira Livre, é uma aglomeração muito grande de pessoas. Na hora da praia também, as pessoas indo passear com o seu cachorro, algumas até correndo, até pessoas na faixa de areia. E isso daí também recebemos notícias também de alguns comerciantes que oficialmente estão fechados, mas clandestinamente estão até funcionando, né? Colocam a porta entreaberta, mas ainda assim estão recebendo clientes. Então, eu gostaria de fazer ao senhor duas perguntas nesse sentido. Nessa situação, nesse cenário, quais são os esforços da prefeitura para incentivar a conscientização da população para aderir a essas medidas de isolamento social, de conscientização, e também com relação à fiscalização dos estabelecimentos, ou mesmo dos cidadãos que insistirem em não respeitar essas restrições? Olha, Marco, muito boa pergunta. Eu tenho dito, pandemia, né? Muitas vezes as pessoas entram aqui nas redes sociais, né, falam: prefeito, precisa mandar a guarda precisa fiscalizar, a fiscalização precisa atuar. A gente tem um time aí na prefeitura de 12 mil funcionários, muitos guardas municipais, fiscais, trabalhando diuturnamente. Só que é importante a gente saber que numa crise como essa, sem precedentes, uma grande crise de saúde pública, né, uma pandemia jamais vista nesse século, é que a gente tem que contar com a consciência das pessoas. O maior fiscal é o cidadão, né, que tem que ter uma conduta adequada. Quer dizer, nós não vamos ter um guarda municipal por habitante para explicar para a pessoa que é necessário usar máscara. É óbvio que a máscara tem que ser utilizada. É óbvio que é uma medida protetiva para quem usa e uma medida de respeito ao próximo. Nós encaminhamos para a Câmara uma lei dobrando a multa aplicada na máscara, pela falta de uso de máscara, aliás, para R$ 200, e os estabelecimentos comerciais que permitirem circulação e permanência de pessoas sem máscara, R$ 3.000 de multa. Então, seremos duros, rigorosos nessas medidas. Mas nós precisamos contar com a consciência da população. Até porque, Marco, o que vai determinar agora se a gente vai para ela, se a gente vai conseguir avançar para verde, chegar na azul, ou retroceder para a vermelha, dar passo para trás, será o comportamento da população, né? Não adianta pensar que a prefeitura vai colocar a cidade na fase amarela, sozinha, né? É uma lição de casa conjunta, e a nossa parte nós estamos fazendo. Não tem município no Brasil que aplicou mais teste do que Santos, proporcionalmente. Nós temos uma rede de hospitalar que foi criada em tempo recorde, que está dando conta do recado. Agora, a população, né? E vamos ser justos também, que essa parcela da população que nós estamos falando aqui é uma minoria. A maioria está usando máscara, sim, nas ruas. A maioria absoluta está respeitando as regras. Mas quem não respeita, prejudica quem está respeitando. É uma consciência coletiva que é necessária nesse momento que nós estamos enfrentando. Perfeito. Agora vamos à questão econômica. As receitas da prefeitura devem estar tendo uma grande perda. Já tem uma avaliação de quanto a prefeitura está perdendo em arrecadação e que providência o senhor vai tomar para que não faltem, que obras não parem, enfim,
que a cidade não pare, não é? Olha, nós estamos tendo perdas expressivas na receita do município, né, que nos preocupam bastante. Tomamos medidas rígidas aqui internamente, renegociação dos contratos existentes com a prefeitura, né, todos os contratos da prefeitura foram objeto de renegociação. Cortamos na carne, né, com salários, né, no meu salário como prefeito, para dar o exemplo, também nos secretários, tiveram 30% de corte no salário, né? Todo mundo está passando pela crise e é justo que todos passem da mesma forma. Então, aqui a gente adotou muitas medidas restritivas para ter capacidade de fazer o quê? O que é importante no momento, que é abrir leitos de UTI, é comprar testes, é investir na saúde das pessoas. E estamos conseguindo, graças a Deus, cumprir o nosso objetivo. Essas medidas importantes estão sendo adotadas, temos alguns projetos de lei na Câmara que foram encaminhados, que vão dar possibilidade de fôlego financeiro para o município, para honrar. O governo federal provocou um socorro aos municípios e suspende o pagamento de alguns compromissos que o município tem até dezembro, e isso vai ser importante para que a gente possa honrar os compromissos essenciais. Então, para isso, precisa de autorização legislativa, o projeto está na Câmara, tenho certeza que a Câmara vai apreciar aí com brevidade para que a gente possa usufruir os benefícios dessa lei federal e, com isso, fazer frente a essas despesas da pandemia e honrar os compromissos essenciais do município. Por enquanto, nós estamos conseguindo pagar os fornecedores em dia, pagar os salários em dia, lutar para superar esse momento, essas adversidades e conseguir manter isso. E dependendo, obviamente, da retomada, da evolução da arrecadação, nós temos aí a pretensão de também oferecer benefícios para os contribuintes, para os pequenos comerciantes, especialmente. Vamos encaminhar aí um refis com perdão de dívidas, renegociação de dívidas. Estamos estudando alternativas que serão viabilizadas e encaminhadas aí nesse próximo período. Prefeito, numa resposta anterior, o senhor fez menção aos funcionários, as pessoas os trabalhadores ficam ali no balcão, que realmente vão ter contato com o público, são as pessoas que vão ficar mais expostas, né? Porque muitas vezes o patrão defende aí a retomada da economia, mas vai de carro para o trabalho, e no trabalho fica no escritório do ar-condicionado, sem contato com o público. E quem realmente vai estar com risco é o trabalhador. E nesse sentido, o trabalhador, na maior parte das vezes, ele vai de transporte coletivo para o trabalho, né? Então, eu gostaria de saber do senhor quais as mudanças em relação ao transporte coletivo, com relação à frota e em relação também à oferta do número de carros e viagens, para que se evite cenas lamentáveis como aconteceram em São Paulo, onde os trens e metrôs ficaram abarrotados de gente. Olha, Marco, muito boa a tua pergunta. Primeiro, é a forma como o plano de retomada está colocado. As atividades elas serão retomadas em horários alternados, para não ter justamente uma sobrecarga no transporte público. São horários diferentes de retomada. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, nesse momento, nós vamos ter 5 dias por semana de atividades. Dos 7 dias da semana, apenas 5 nós vamos permitir atividades. Então, esse é um avanço importante. Durante a pandemia, a frota foi reduzida em 50%, a frota de ônibus da cidade. Então, nós vamos dobrar a frota a partir de amanhã. Voltamos com 100% da frota a partir de amanhã. E um outro ponto importante, Marcos, é que a cidade de Santos é uma cidade que tem uma malha cicloviária que proporcionalmente é uma das maiores do país. Então, a gente faz um convite, uma provocação também para que as pessoas, quem pode, quem tem condição, que use bicicleta, né? Um transporte alternativo para chegar até o seu local de trabalho, evitando aglomeração, concentração e o próprio contato no transporte público. Edson. Bem, prefeito, como tem sido a relação dessa pandemia com o governo do Estado e o governo federal? A Prefeitura de Santos tem conseguido os recursos, o apoio necessário tanto do Estado quanto do governo federal? Olha, a gente aqui, Edson, adotou uma posição no município. Infelizmente, durante essa pandemia, houve quem encontrasse espaço para fazer política, né, para estabelecer disputa política,
politizando esse tema. E nós estamos tratando de vida, esquerda, não é de direita, não é de centro, o vírus é um inimigo invisível, combatido e enfrentado com muita responsabilidade. E aqui em Santos, nós tivemos um bom diálogo com o governo federal, já recebemos essa semana a primeira parcela do programa de ajuda do governo federal, recebemos recursos do Ministério da Saúde, dialogamos muito com o governo federal nesse sentido, com o governo do estado da mesma forma, recebemos apoio para abrir o Hospital Vitória, o governo do estado assumiu integralmente os custos do Hospital Vitória, esse novo hospital que está funcionando com 130 leitos. O governo do estado destinou vários recursos aqui para a gente fazer esse enfrentamento da pandemia, destinou respiradores, aliás, mais uma boa notícia, amanhã estão chegando mais 10 respiradores para a cidade de Santos, então nós vamos abrir mais 10 novos leitos de UTI, dados entregues aí, disponibilizados pelo governo do estado. Aqui, nós também dialogamos com a iniciativa privada, que foi parceira, é importante, nós tivemos recursos das empresas do Porto, que foram utilizados para o enfrentamento da pandemia. Trabalhamos em todas. Isso aqui não tem política, aqui presidente da República Bolsonaro é bem-vindo, governador do estado João Dória é bem-vindo. Meu compromisso não é com essa ou com aquela esfera de governo. Meu único compromisso é com o santista, né? E esse compromisso é o que vai me fazer trabalhar para cuidar sempre da vida dos santistas com prioridade até o próximo dia 31 de dezembro. Prefeito, por falar em compromisso com o santista, muitas mães e pais de alunos estão preocupados com a perda do ano letivo. A Secretaria de Educação escreve um artigo no Jornal Tribuna de hoje garantindo de que o ano letivo não será perdido. Então, eu gostaria de saber do senhor duas coisas. Primeiro, se existe uma data ou pelo menos uma estimativa do retorno das aulas das crianças para a rede municipal de ensino, e outra com relação às creches, porque agora com a retomada da atividade econômica, muitas mães que antes deixavam seus filhos nas creches, simplesmente não vão ter com quem deixar e vão ter que voltar a trabalhar. Então, como é que vai ser a situação dessas mães trabalhadoras? Olha, Marcos, essa é uma preocupação que todos nós temos, né, da perda do ano letivo dos nossos filhos. Eu tenho filhos em idade escolar e ainda ontem estava conversando sobre isso, né, e é muito importante que a gente tenha essa preocupação realmente. Nós estamos adotando em Santos plataforma, estamos adotando todas as medidas que são possíveis para que a gente possa, na verdade, salvar o ano letivo, né? Uma situação inusitada, nova que nós estamos enfrentando. Estamos fazendo também material impresso, todas as medidas, e o nosso objetivo será cumprido no sentido de preservar o ano letivo dos alunos da Rede Municipal de Santos. Nossa previsão é que a partir do mês que vem a gente tenha novidades, não dá para cravar que nós vamos ter aula no mês que vem, é precipitado, mas acredito que se a gente tiver uma estabilidade da pandemia, né, se esses números se mantiverem da forma como está, a preocupação com as crianças é maior do que qualquer outra, né? Então, sempre na fase final, a gente tem que ter muita prudência nesse retorno para que a gente não tenha que avançar para depois retroceder. O senhor falou aí da importância da união, né? Eu acho que é fundamental hoje a união de toda a sociedade para vencer esse vírus, né? Passar por essa crise. O senhor tem tido o apoio da classe empresarial, dos vereadores da Câmara de Santos e dos sindicatos, enfim, do conjunto da sociedade civil nessa luta contra o coronavírus? Sim, Edson, né? Eu só tenho a agradecer o apoio de todos, né? A gente tem tido um bom diálogo com a iniciativa privada, com o governo federal, com o governo estadual, a Câmara Municipal, através dos vereadores, que tem feito um excelente trabalho, apreciando com rapidez, celeridade os projetos que a prefeitura encaminha. Isso é muito importante, né, porque são projetos que visam proporcionar melhores condições para a população. Então, a Bolsa Alimentação, por exemplo, a gente está dando cartão de alimentação com créditos aí para os pais de alunos durante o período da pandemia, para que as pessoas possam se alimentar. Cestas básicas foram distribuídas para os alunos, para as famílias, os alunos da rede pública municipal, também foram destinadas para os ambulantes. Essa semana iniciamos essa entrega para todos os ambulantes que sofrem muito, né, que são profissionais autônomos aí que têm dificuldade. Então,
Nós estamos tendo uma rede de proteção social que está sendo muito eficiente. Os restaurantes Bom Prato, Santos foi a primeira cidade do estado de São Paulo, depois o estado copiou a nossa iniciativa, e é bom, porque tem que repetir o que é certo. Nós abrimos o restaurante Bom Prato no final de semana e para o jantar. Fomos a primeira cidade do estado de São Paulo a fazer isso. E o estado entendeu que o modelo era o modelo ideal e replicou isso para todos os municípios que tem Bom Prato, oferecendo café da manhã, almoço e jantar, inclusive sábado e domingo, para a população que mais precisa. Então, são medidas importantes que só foram possíveis com o apoio aí de todas essas esferas. Vamos seguir dessa forma, agregando, liderando esse processo e principalmente apresentando resultados para a população. Prefeito, por conta da pandemia e consequentemente, a interrupção de muitas atividades econômicas, muitos profissionais liberais, comerciantes, autônomos, deixaram, evidentemente, de trabalhar, mas os tributos municipais continuam a ser cobrados. Então, gostaria de saber do senhor se existe alguma possibilidade, existe algum ambiente de haver algum tipo de isenção ou prolongamento de vencimentos dos tributos, principalmente taxa de licença e a tal da taxa de publicidade. Sim, Marcos, temos aí previsão de incentivos que serão direcionados aos pequenos comerciantes, os pequenos empreendedores, principalmente, e obviamente nós estamos aguardando esse comportamento da arrecadação para saber o tamanho desses incentivos, mas nós vamos fazer, importante frisar isso, terão incentivos sim, né? Esse é um compromisso que eu assumi desde o início, ele será cumprido. Agora, o tamanho desse incentivo, o período desse incentivo, tudo isso estará vinculado ao comportamento da receita e à recuperação da economia. Por isso, nós estamos aguardando mais alguns dias para que a gente possa fazer a divulgação desse pacote de incentivos para o setor. O primeiro passo era a retomada das atividades. Começam a ser retomadas a partir de amanhã, né? E, na sequência, esses incentivos que serão concedidos. Edson. Você tem esperança de que essa retomada seja razoável e que as receitas possam se recompondo naturalmente, prefeito? Olha, sim, a gente sabe que não vai ser imediato, a gente sabe que vai levar um tempo para o Brasil se recuperar de tudo isso, para o mundo se recuperar de tudo isso. A economia mundial está fortemente afetada com essa pandemia. A gente sabe que a recuperação será no médio e no longo prazo, mas com essa retomada, nós esperamos que as receitas municipais pelo menos parem de cair, né? Se isso acontecer, já é um bom sinal, a estabilidade, para que a gente possa ter um cenário de previsibilidade até o final desse ano, né? O nosso objetivo, nós tivemos aqui, durante o nosso período de governo, a maior crise econômica dos últimos 80 anos, uma grave crise econômica, entramos nessa pandemia e, graças a Deus, conseguimos pagar todos os salários em dia, né, do servidor. E eu vou lutar muito, Edson, para até o final do mandato, né, em dezembro, seguir conseguindo pagar o salário em dia, cumprindo as obrigações do município. Farei todo o esforço para isso. Aliás, já estamos fazendo, né? Porque o que a gente faz hoje na administração pública tem resultado amanhã. Então, esses cortes, essas adequações, têm esse grande objetivo. Só tem uma queda, não, prefeito? Qual a queda na receita da prefeitura? Sim, nós temos uma variação por tributo, né? Mas a gente tem aí em torno de 30% de queda de arrecadação, que é muito significativo, Edson. Principalmente se a gente levar em conta que, ao mesmo tempo que a gente tem queda de arrecadação, a gente tem um aumento exponencial de despesa, porque no setor privado é possível ter queda de receita, corte de despesa. No poder público, além de não poder cortar como deveria, pelas limitações legais, nós temos que ampliar as despesas, né? Essas UTIs abertas, esses exames, tudo isso tem custo, né? Os médicos precisam ser remunerados. Condições ideais para os profissionais da saúde trabalhar também requer muito esforço. Então, você tem um hotel à disposição dos profissionais, por exemplo, isso tem custo, né? E é importante que a gente possa fazer isso para o profissional trabalhar com tranquilidade e salvar vidas. Enfim, aqui em Santos a gente está procurando fazer tudo com responsabilidade, compatível com a nossa realidade, e esperamos aí que essa retomada econômica possa nos dar uma condição melhor.
Agora, prefeito, o senhor deu um exemplo, o senhor cortou o seu salário em 30% dos secretários, mas agora eu vou falar em nível nacional. O que eu vejo é que não existe essa disposição. A justiça já disse que não corta, o legislativo também não quer cortar. Quer dizer, então está complicado, não é? Por que só os trabalhadores, os empresários da iniciativa privada sofrem os três poderes? Eu não ouvi o que o Edson falou, Marco. Prefeito, ele está perguntando que outros entes federativos, Poder Judiciário. Tô sem ouvir. Espera um pouquinho, prefeito. E agora, prefeito? Prefeito, me ouve agora ou não? Prefeito, retomou o sinal? Prefeito Paulo Alexandre está com áudio. Estão tendo problema aí no áudio. A gente escuta o prefeito e ele não está escutando a gente. Edson, por favor, continue o que você estava falando, enquanto a gente restabelece a comunicação com o prefeito. A questão, o prefeito de Santos deu exemplo, cortou salário da equipe, mas em nível nacional, ninguém fala em cortar salário. Pelo menos eu acho que deveria dar o exemplo de cortar os salários mais altos. Quem ganha acima de 20 mil reais, por exemplo. E a gente não vê esse tipo de coisa em nível nacional. Né? Acho que a gente estabeleceu conexão com o prefeito, não. O Edson Carpentieri, enquanto o prefeito não retorna à nossa transmissão, acho que uma coisa muito importante a gente registrar nesse momento, na verdade, é a falta de atuação do governo federal. No primeiro momento, o governo Jair Bolsonaro não deu a importância que o assunto merecia. O presidente chegou a dizer que era apenas uma gripezinha e ele, com o seu físico de atleta, seu histórico de atleta, ele ficaria imune e acreditava que também a população ficaria imune. Sem falar nisso que o Brasil ele teve um intervalo de tempo significativo entre a pandemia atingir a China e países europeus e chegar ao Brasil e ao resto da América do Sul. Então, teve um intervalo de tempo suficiente aí para adotar medidas preventivas do ponto de vista sanitário, como, por exemplo, um melhor controle das fronteiras. Além disso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele não ofereceu os incentivos fiscais e benefícios necessários para contemplar autônomos, micro e pequenos empresários. Vamos lembrar de que a proposta inicial era de apenas oferecer um benefício de R$200, e após uma pressão muito grande no Congresso Nacional, esse benefício, o tal do Corona Voucher, subiu para R$600. E a gente não percebe no governo federal uma medida mais satisfatória para beneficiar pequenos e microempresários com relação a oferecer créditos para financiar capital de giro e também ajudar a pagar a folha de pagamento. Acho que agora nós temos o retorno do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Não temos ainda. Edson. Oi. Então, pior ainda não é o fato de que nós não temos um ministro da Saúde, temos um interino. No meio de uma grave crise dessa, o Brasil substituiu 2 ministros da Saúde e não temos um ministro agora, temos um ministro interino, que é um general, que não é médico, que não se cercou de uma equipe técnica. Colocou lá 29 militares, quer dizer, é difícil matar o vírus com um tiro de fuzil, não vai ser possível fazer isso. Se fosse, o Brasil já tinha resolvido esse problema. Né? Então, além de tudo isso, nós temos aí falta de visão técnica no governo federal em relação à pandemia, não é? E outra coisa muito importante que a gente precisa destacar também na verdade, a ideologização do combate ao coronavírus. Né? O presidente Jair Bolsonaro ele fica se apegando aí a questões que deveriam ser relativas especificamente a especialistas, a sanitaristas, a infectologistas, como, por exemplo, prescrever um medicamento. Ele fez da cloroquina como se fosse uma bandeira, e, além disso, outros assuntos também. Parece que ele começou a decretar guerra com a Organização Mundial da Saúde, uma entidade mundial que há décadas vem prestando excelentes serviços à humanidade, e agora ele quer ideologizar essa disputa. Temos agora o prefeito de novo. Prefeito, nos ouve a gente? Sim. Vamos. Bom, prefeito, vou retomar a minha pergunta, então.
Eu perguntei, o senhor deu um exemplo aqui em Santos, cortou seu salário, cortou o salário de seus secretários em 30%, mas o que a gente não está vendo é em nível nacional. O Supremo Tribunal, o ministro Marco Aurélio falou, não, nosso salário ninguém mexe. A Câmara, podemos ver e tal. Não há essa sensibilidade da classe política de sentir o drama da grande maioria da população brasileira. A que o senhor atribui isso, essa falta de sensibilidade, essa falta de respeito, essa falta, diria, de solidariedade com o povo brasileiro? Olha, Edson, aí é uma decisão dentro dessa tripartição dos poderes, né? Acho que cada um tem a sua autonomia para a tomada de decisão. É importante que as pessoas, né, em todas as esferas de poder, que as lideranças, os gestores possam dar o próprio exemplo. Acho que isso é fundamental no momento de crise. A gente está vendo que as pessoas estão perdendo, né, o emprego, né? Muitas pessoas. O Brasil vai passar, dessa pandemia, isso vai passar, mas muitas pessoas vão passar por essa pandemia perdendo seu trabalho, perdendo a oportunidade de trabalhar, de gerar renda. Ou seja, nós vamos ter sacrifícios de milhares, de milhões de pessoas. E nós que estamos à frente, temos que dar o exemplo. É preciso cortar na carne também, né? Para que a gente possa ter essa mesma colaboração, possa ter esse mesmo sentimento. Quando a gente aqui vai, por exemplo, renegociar um contrato com uma empresa, um prestador de serviço, nós mostramos a situação, mostrando, olha, nós estamos cortando até o próprio salário. Então, quer dizer, não é uma situação que a gente está pedindo uma renegociação, pleiteando uma renegociação, sem fazer também uma lição de casa. Então, é muito importante que todos possam ter essa dimensão, porque neste momento que nós estamos vivendo, todo e qualquer recurso público vai estar sendo muito melhor aplicado se tiver colocado na saúde, né, no combate à pandemia, nesse enfrentamento que é muito importante. E mais do que discurso, a gente precisa de recurso, né, para manter leitos de UTI abertos, para adquirir exames, testes rápidos, PCR, é preciso ter recurso, né? É o que a gente observa no próprio mercado da saúde, é até a prática, infelizmente, de uma extorsão por parte de algumas empresas, né? Cobrando preços abusivos, vergonhosos, né? Se aproveitando desse momento de crise. Mas a regra qual é? Se não tiver recurso para pagar, não tem material sendo entregue. Não tem material de proteção sendo entregue se não tiver luva, se não tiver máscara para direcionar para o profissional de saúde. Óbvio que ele não vai poder trabalhar, e com razão, né? E aí o paciente fica sem atendimento e a gente perde vidas. E aqui em Santos, graças a Deus, vocês da imprensa fazem um acompanhamento, monitoramento. Não temos uma notícia publicada durante toda a pandemia de se faltar luva, máscara, EPI em nenhuma unidade, né? Isso é muito importante. Choca, prefeito. A gente vê, nesse momento de desespero do povo, de grande desespero absoluto no mundo, que alguns prefeitos, felizmente não é o caso nosso na Baixada Santista, de nenhum prefeito, mas alguns prefeitos no Brasil, governadores envolvidos em falcatrua, superfaturando o preço de respirador, superfaturando o preço de equipamentos para a saúde, quer dizer, roubando em meio à pandemia. Nem o diabo vai querer um sujeito desse depois que desencarnar, quer dizer, é uma coisa que choca. Como é que pode ter gente que consegue roubar na pandemia, durante a pandemia, desviar dinheiro que era para salvar a vida? Prefeito, gostaria de complementar essa questão. O Edson lembrou muito bem de muitos casos aí de corrupção, de investigação, pelo menos, envolvendo o Rio de Janeiro, o estado do Pará, em alguns estados do Nordeste também. Se o senhor falasse para a gente aqui, quem está acompanhando a gente no Orla TV nesse momento, quais são quais as precauções que a Prefeitura de Santos tomou para tornar essas contratações emergenciais mais transparentes, e como o cidadão comum, além de acompanhar o trabalho da imprensa, como o cidadão comum, ele pode acompanhar essas contratações? Olha, Marco, muito boa pergunta, obrigado pela pergunta. Primeiro, em relação ao que o Edson colocou, esses casos que a gente tem visto no Brasil, de superfaturamento de respirador, de desvios, etc., essas reportagens aí que, infelizmente, a gente vê todos os dias, elas são condenáveis em qualquer período, em qualquer momento
da nossa história, né, que são práticas repugnantes. Agora, esse tipo de prática, esse tipo de ação no momento como esse, é ainda mais deplorável. Realmente é vergonhoso que a gente tenha isso em pleno século XXI acontecendo. Aqui em Santos, nós adotamos medidas muito rígidas de controle. Primeiro, formamos uma comissão aqui externa para acompanhar os gastos da prefeitura com várias entidades. Então, a OAB, Sindicato dos Auditores aqui, fiscais do município, Sindicato dos Médicos para acompanhar também a qualidade dos materiais, dos produtos que estão sendo adquiridos, a Associação Comercial para poder priorizar os fornecedores locais, né? Nós temos que comprar, precisamos do material, agora se ele tiver possibilidade de ser fornecido por alguém que gere emprego aqui na região, melhor, né? Por isso, nós também envolvemos a Associação Comercial. E, além disso tudo tudo que é comprado pela prefeitura semanalmente, nós encaminhamos por opção para o Ministério Público. Relatório completo para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa recomendar, corrigir, criticar, enfim, fazer tudo aquilo que entender necessário em relação aos procedimentos de compra adotados pela prefeitura. E a forma de acompanhamento é o nosso portal. Nós criamos um portal exclusivo para os gastos Covid, onde o cidadão tem a oportunidade de acompanhar em tempo real os gastos praticados pela prefeitura. Nome do fornecedor e valor, gasto, tudo detalhado no portal Covid, o portal de transparência. Aliás, o portal de transparência da prefeitura tem nota 10 do Ministério Público Federal, do MPF, informa essa nota para o município de Santos. Então, um bom trabalho sendo realizado e quanto mais transparência, melhor, para que as pessoas saibam aonde o recurso está sendo utilizado e essa fiscalização e acompanhamento permanente do Ministério Público sendo feito. Prefeito, sobre isso, eu gostaria de cumprimentá-lo publicamente pela sua decisão de reduzir o salário em 30% dos seus secretários, porque a vida é feita de exemplos. O senhor está dando um exemplo de que o seu governo se sensibiliza e compartilha com a dor dos cidadãos. Pena que esse exemplo não se reproduz em nível nacional. Quando eu vejo o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, falando palavrão, todo tipo de palavrão, eu fico revoltado, porque ele é o chefe da nação, ele está dando um mau exemplo, ele fala em educação, uma nova política de educação, e fica falando palavrão, isso é péssimo. A vida é feita de exemplos, ações, e nessa questão da pandemia, eu parabenizo o senhor por essa iniciativa e lamento que essa iniciativa não seja reproduzida em nível nacional. Prefeito, obrigado. Quero agradecer muito a participação do prefeito de Santos na nossa live aqui no Orla TV, agradecer também a participação do Edson Carpentieri, agradecer também quem nos acompanhou até agora, como Emanuel Luiz Martins Cunha, Cícero Vital da Silva, Cristina Coelho, Júlio Roberto Holtz Pereira, Andréa Santos Abreu, Rodrigo Luqueta, Flávio Massa, Cristina Coelho, Andréa participou várias vezes aqui com a gente, Danilo Roland Silva, Andréa, Regina Célia Santos, Vinícius Green Lopes, Malu e o Clexon Simões. Muito obrigado, prefeito, uma boa noite e até a próxima, prefeito. Muito obrigado, Marcos Santana, pela oportunidade. Obrigado, Edson. Sempre à disposição aqui para que a gente possa discutir os assuntos da nossa cidade, da nossa região, do estado e também do país. Obrigado, Edson. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Espero que a gente possa vencer logo essa pandemia que está tirando o sono de muita gente. Obrigado, prefeito. Obrigado, Marcos. Obrigado. Eu agradeço você que nos acompanhou até agora. Eu convido você a continuar acompanhando a programação do